Ei, senhores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar por que você não deve confiar em um único computador para gerar a sua carteira Bitcoin, certo? É, Isso se aplica também para hardware wallets que eu também considero como computadores, certo? Para quem não é técnico, tem duas alternativas para a questão de custódia Bitcoin. A primeira alternativa é se tornar uma pessoa técnica para ter a capacidade de fazer o próprio setup de forma razoavelmente segura. Não existe 100% de segurança de nenhuma forma, mas se tornar uma pessoa técnica exige tempo, certo? Você paga com o seu tempo, não é de graça. Para quem não tem esse tempo disponível, a única solução é pagar com dinheiro em vez de tempo para alguém que tenha o conhecimento para ajudar. E é isso que eu tenho feito nos últimos tempos também. É, eu tenho clientes que utilizavam Codecard no setup com seed gerada na Codecard e não tiveram nenhum problema com esse hack, porque a gente já tinha mitigado esse risco da geração de entropia e dentre outros riscos também. Então, se você precisar de ajuda, meu e-mail tá aqui na descrição do vídeo. E para quem é técnico ou quer se tornar uma pessoa mais técnica, segue assistindo o vídeo que eu vou mostrar um exemplo de ataque, certo? Bom, então aqui está o código que eu fiz em poucos minutos, exemplificando essa questão do gerador de entropia ruim. Nesse cenário aqui, a gente tem um gerador de entropia que ele é inicializado com um segredo que só o fabricante do software ou do hardware conhece, certo? Isso aqui seria mais aplicável ao hardware em si. E com base nisso a gente gera uma ordem que é menor do que o esperado. Ou seja, em vez de você ter um número aleatório de 256 bits, que pode ser qualquer uma das possibilidades, né, no caso duas elevado a 200, seriam 2 elevadas a 256 possibilidades de seeds, de entropias, né, diferentes. Nesse caso aqui são só 3. Então, esse pseudo-random generator, gerador de número aleatório, pseudo-aleatório, ele é ruim, ele é propositalmente ruim e ele só gera 3 saídas diferentes. Então, na quarta saída você já vai ter uma colisão, certo? Vai gerar uma saída que já foi gerada antes, que seria como se alguém estivesse descobrindo qual que foi a entropia utilizada para gerar a sua carteira. Por que eu escolhi esse número 3? Poderia ser qualquer outro número pequeno para fins de demonstração. Num cenário real, essa ordem pode ser um número que é pequeno o suficiente para o fabricante conseguir explorar isso aqui, mas grande o suficiente para inibir a possibilidade de auditoria. Porque para auditar isso aqui a gente teria que fazer uma força bruta, certo? E se esse número for grande o suficiente, a força bruta fica muito cara, a ponto de que fica praticamente impossível encontrar uma colisão de uma forma não muito custosa. Então seria muito custoso fazer auditoria e aumenta a probabilidade de isso aqui passar despercebido, certo? Então vamos para o exemplo prático. Então aqui eu vou gerar as 3 possibilidades de mnemônicos, certo? Então acima de cada mnemônico tem o hexadecimal da entropia ruim, certo? Você pode ver que repete a entropia, por consequência repete o mnemônico. E qual que é a questão aqui? A gente consegue ver que aparentemente não tem nada suspeito, não é um número pequeno, é um número muito grande, né? Esse hexadecimal aqui, 33E25, final, CBCD.
é um número bem grande, que parece ser aleatório. Se você compara com o próximo, você não vê nenhuma correlação óbvia, certo? E de fato, não vai ter correlação. Mas você tem a colisão aqui. Então, a partir da quarta iteração, a gente tem uma colisão, gerou exatamente a mesma carteira que gerou antes, certo? Então, basicamente esse aqui o exemplo. Não tem como auditar isso aqui. A única solução de mitigação de risco é você fazer a divisão aí da sua carteira com entropias de diferentes fontes. Se você for muito paranoico e você não confiar em nenhum hardware, você pode utilizar aí dados ou moedas, certo? Que com o dado e a moeda você consegue chegar no número grande desses aqui, aleatório, e a partir desse número aleatório, todo o resto do processo é determinístico e a gente consegue fazer a auditoria. Então, a única coisa que a gente não consegue auditar é realmente essa questão da entropia. Não tem como auditar. O resto a gente consegue auditar. Então, o foco aqui é você ter mais garantias, né? Reduzir o ponto único de falha. Nada impede de você usar diferentes fontes de entropia, concatena toda a entropia, por exemplo, 256 bits de moeda mais 256 bits gerado pelo computador, concatena tudo, faz um SHA-256, né, um hash desse valor aí, desse número concatenado, você vai gerar uma saída de tamanho fixo que você pode utilizar para gerar a carteira. E a única forma de gerar essa carteira sem ser encontrando... na verdade, a única forma seria encontrando uma colisão, né? Mas é altamente improvável. Então, só se todas as fontes de entropia que você estivesse usando fossem fracas, o que no caso da moeda ou do dado seria improvável. Só lembra do tamanho, né? Se você for jogar a moeda, pelo menos 256 lançamentos de moeda seria o que eu indicaria. Você pode ter um bias ali, enfim. Se você não tem certeza do que você está fazendo, busca conhecimento. Se você não tem interesse em buscar o conhecimento, aí paga para alguém para te ajudar a fazer o serviço, certo? Se você tem interesse em adquirir o conhecimento técnico, você também está no lugar certo, porque tem um pessoal muito bacana da 21, que é uma instituição sem fins lucrativos que treina, mentora e financia também desenvolvedores open source e pesquisadores, né? Todo o âmbito relacionado aí a Bitcoin. Então, se você tem interesse nessa parte técnica, se você quer virar uma pessoa mais técnica, entender como as coisas estão funcionando, você pode entrar em contato aqui, entra no site 21.org, você vai encontrar o link para o Discord, entra lá, se apresenta, fala um pouco do seu background, fala que você veio daqui, desse vídeo, por indicação desse vídeo. E basicamente isso. Obrigado pelo seu tempo.